Em primeiro, bom dia, Dagoberto, e muito obrigado por sua fala. Não é a primeira vez que estou escutando você, e cada vez eu tiro coisas muito importantes para mim. E sobre esse aspecto da filosofia da linguagem, e que não é a minha área, então é por isso que sou um aluno de você. Mas queria te fazer uma pergunta. Se a gente se refere a Vygotsky, que diz que a língua escrita é uma abstração do aspecto sonoro da língua, não se poderia dizer também o contraponto, como você diz, isto é, o contrário, que a língua escrita é mais concreta que a língua oral, na medida em que uma palavra na lousa se vê, se pode tocar, se pode... ela é permanente, então é uma coisa mais apreensível, mais concreta que a palavra dentro do texto, escondido dentro do texto, sobretudo quando o texto era no passado na escrita contínua. Então, o signo é dentro do texto mais concreto que o signo da língua oral, porque o signo da língua oral, estou utilizando o signo, mas tudo está embutido. Então, no nível do signo, tem um aspecto mais concreto na língua escrita. E no nível da unidade, se a unidade da fala, do signo sonoro e o fonema, que é difícil a ser aprendido, porque, por exemplo, na palavra pai, não posso pronunciar o primeiro fonema, devo abstrair pai, mas não posso pronunciar esse fonema sozinho. Na língua escrita, ao contrário, o primeiro caractere de pai é concreto, visível, permanente. Então, parece paradoxal. Bom, Eli, eu não sei se eu concordaria com a tua afirmação de que o signo escrito, a palavra escrita, é mais concreta do que a oral. Né? Se eu vou tomar o conceito de concreto no senso comum, né? Me parece que são duas matérias, e as duas matérias são concretas, né? Uma visível e outra audível. Se eu tomar como referência os órgãos dos sentidos, e que cada um deles se sensibiliza com uma matéria específica, eu diria então que os dois são concretos, porque um sensibiliza o ouvido e o outro sensibiliza os olhos. Mas se eu olhar além do ouvido e além dos olhos, eu vou entender que na mente é que se constrói o ato de ler e o ato de escrever e a compreensão humana. A diferença, né, entre a escrita e a leitura e a oralidade não se restringe apenas a essa diferença material, porque ela é mais aparente, mais visível e mais audível, né? Mas se materializa, se concretiza essa diferença na organização de cada uma.
E aí você tocou bem, não é? Se lá, na história da escrita, os homens escreviam, eu falo da escrita ocidental, né? A escrita greco-romana, os homens escreviam acreditando que a escrita fosse uma consequência da oralidade, e portanto escreviam as palavras todas juntas. Eu diria, não escreviam as palavras totalmente juntas, né? Porque os romanos já tinham separado, me parece, não é? Numa época. E depois eles tomaram do grego e passaram a escrever de uma maneira contínua. E a Idade Média entra e escreveram de uma maneira contínua. Eles escreviam tomando a escrita como uma consequência, um sucedâneo da oralidade. Esse conceito de unidade, então não existia na oralidade. E aí que começa, não é, a aparecer a diferença. Começam a aparecer as marcas distintivas. Não em relação à materialidade de uma e de outra, mas ao que você bem disse, em relação às unidades. A palavra passa, a palavra mesmo, né, passa a ser conceituada como palavra quando o homem consegue separar. Mas ele separa o quê? Qual é a categoria que ele vai separar? Essa que é a questão. Qual é o critério de separação para dar à escrita uma particularidade em relação ao oral? As crianças revelam isso claramente quando estão hoje aprendendo a escrever. Quando as crianças juntam as palavras, né, ou cortam as palavras que não devem, não é? Nós chamamos de hipossegmentação ou hipersegmentação. Escrevem 4 palavras juntas, ou separam uma palavra pelo meio onde não deveriam separar, de acordo com a nossa convenção. Por que elas fazem isso? Se não exercitar o mesmo princípio que os homens exercitaram quando tentavam encontrar as unidades da escrita. Qual é o critério? O que é palavra? Se a criança escreve, não é? Eu vou para casa, tudo junto? Qual é o critério? Por que ela colocou vou para casa tudo junto? Vou para casa porque parece para ela um único signo, um conceito único. Eu vou para casa. Como é que eu posso separar isso? Na linguagem oral não tem como, não há razão para. Mas a escrita, os homens começaram a tentar encontrar um modo de separar, de categorizar. E aí começam a categorizar as classes gramaticais, não é? O verbo, o pronome, o objeto. Essas categorias é que passam a recortar a linguagem oral. Por isso, a gente tem que valorizar a importância da especificidade da escrita ao ensinar para as crianças. Por que elas aprendem e colocam tudo grudado? Bom, elas têm que repetir a história? Talvez não é? Elas podem ter como modelo a linguagem escrita para aprender a escrever, e não a linguagem oral como modelo para poder escrever. O que nós oferecemos para as crianças é a linguagem oral como modelo para escrever, para botar escrita, para colocar a linguagem escrita no papel. Aí está, né, o grande drama. A escrita é referência para a escrita. A oral é referência para o oral. E a escrita acaba, né, tomando a inversão, a escrita acaba definindo melhor as unidades, organizando melhor a própria sintaxe, a relação entre os seus elementos, e organizando a fala. A linguagem oral. Nós, hoje que estamos aqui na universidade, não falamos como falávamos quando éramos crianças. Eu estou avançando um pouco mais, Veli, a relação à sua pergunta. Eu tenho essa mania de pegar uma pergunta e falar demais, né? Se fosse uma criança, falaria, chega, você já respondeu o que eu falei, você quer falar mais por quê? Mas o Eli é delicado, não vai fazer isso. Estão pedindo para eu cortar. Estão pedindo para eu cortar um pouquinho, tem mais gente perguntando. Tá, vou cortar então. Nós não falamos mais como falávamos. E por que não falamos mais como falávamos? Não só na pronúncia. Quantas
Quantas correções de pronúncia, correções eu diria, mentira, quantas mudanças de pronúncia nós fizemos, saindo do nosso dialeto familiar, da nossa linguagem familiar, em direção à linguagem que a escola nos ensinou. Mas a escola nos ensinou a linguagem oral? Não. Nós somos em direção à linguagem escrita. A escrita nos orienta a nossa pronúncia. Ele fala assim, não, eu não vou mais, depois do almoço eu não vou pular o corvo, né, porque eu não comi alface no almoço. Não vamos falar mais isso, como falávamos quando éramos crianças, não é? E essa era a minha linguagem quando eu era criança. Né? Jamais eu ia falar almoço quando eu era criança. Os meus amigos iam me matar, não é? Almoço, então é almoço. Vamos almoçar. Então, se a gente se a gente não fala mais assim, mudamos a pronúncia, é porque a escrita nos orientou, não é? E nós nos submetemos à escrita. Se nós colocamos os pronomes um pouco mais, né, do que falávamos, é porque a escrita nos orientou. Então a escrita é o modelo para a escrita, mas ela reverbera para a oralidade, né? Modifica a oralidade. E modificando a nossa oralidade, nós também modificamos o nosso modo de pensar. Não é que a escrita seja a correta, não é. É um sistema que modifica o outro, não é? E faz o outro evoluir. Não quer dizer que as línguas, né, novamente falando a respeito do dialeto, não é que o dialeto seja uma linguagem menor. Aliás, o dialeto nem é dialeto, é uma outra língua, não é? É que nós vivemos uma sociedade e passamos a modificar o nosso modo de falar em relação ao anterior. O que eu quero dizer então é que a língua escrita é um modelo para as crianças escreverem, e não é a língua oral, não é? Basicamente isso. Então a questão das unidades está por aí, né?